Fala, galera do Soul! Nossa, foi muito fraco, foi muito ruim. Eu vou fazer de novo, igual a Keila. Fala, galera do Soul! Aí, agora foi melhor. Galera, pode sentar. Que bom estar com vocês e que bom estar aqui no templo. Quem aí, igual eu, ama quando é aqui? Dá um grito aí. Gente, impressionante como esse grito foi muito melhor do que o do começo. É muito melhor quando é aqui, né? Eu também gosto bastante. Que bom estarmos aqui adorando ao Senhor mais um dia. Estarmos aqui na presença de Deus. Bom, para começar, fechem os seus olhos. Vamos estar orando. Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse dia. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, pela Tua presença, Deus. Senhor Jesus, o Senhor está aqui, este ambiente é Teu, Senhor Jesus, que o Senhor tenha liberdade. Que o Senhor possa falar, ó Pai, a cada coração. Que o Senhor possa estar usando a minha vida, Deus, e que cada palavra, Senhor Jesus, que eu falar que não venha de mim, que não seja eu, mas que seja o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu também, neste momento, repreendo toda distração. Que toda distração, tudo aquilo que vier, ó Pai, para tirar a atenção, para mudar o foco, para distrair, que vai embora em nome de Jesus. E que neste momento todos os olhos, todos os ouvidos, todos os pensamentos estejam inteiramente cativos no Senhor, meu Pai. No Teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Galera, para começar, eu queria compartilhar com vocês a história de 3 homens. A história de Paulo, que era um apóstolo que ele mudou completamente a vida dele. Era um perseguidor de cristãos e depois se tornou um dos maiores pregadores que a gente conhece até hoje. O segundo é Timóteo, que foi um filho na fé de Paulo. Ele caminhou com Paulo e seguiu fielmente a Deus e os ensinamentos de Paulo. E em terceiro, Demas, que também foi um colaborador. A gente acha que podemos dizer até que também foi um filho na fé de Paulo, porque caminhou com Paulo, foi um cooperador, cooperou, esteve junto com Paulo nas jornadas dele, mas em determinado momento abandonou Paulo. E aí, por que eu compartilhei a história desses 3 homens, um pouquinho sobre esses 3 homens com vocês? Porque eles me levam a refletir algumas coisas. Toda vez quando eu leio Timóteo, eu fico muito reflexiva. Eu fico me perguntando, quem é que está no controle da minha vida? Quem é que está no controle da minha vida? Onde estão os meus olhos? Como que está a minha fé? O que eu estou ouvindo? O que está me dominando? E foi muito engraçado que, geralmente, quando eu vou pregar, eu sei mais ou menos o tema que eu quero falar. O Senhor sempre fala no meu coração, eu sempre estou com alguma palavra meio que pronta. Só que dessa vez foi diferente. Eu não sabia exatamente o que falar com vocês. E aí, na segunda-feira, eu acordei de manhã para fazer o meu devocional. E eu ia seguir de onde eu tinha parado. E eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ler a Bíblia desde o começo, a partir de Gênesis, porque eu quero falar que eu li a Bíblia de capa a capa. Porque eu acredito que eu já li a Bíblia inteira. Mas um livro aqui, aí um livro lá, um livro aqui, um livro lá. E eu falei, não, eu quero ler de capa a capa. E aí eu comecei a ler Gênesis e Deus começou a falar muito ao meu coração sobre esses 3 homens através de Adão e Eva. E eu queria compartilhar isso com vocês. E ali naquele momento o Senhor confirmou para mim que eu precisava estar compartilhando isso com vocês. Então, a gente voltando lá, em Gênesis 1 e 2, nós vemos a criação. E a gente pode ver a criação do homem, a rotina do homem, como era algo bom, era tudo tranquilo, tudo em ordem, havia paz. O homem foi criado, foi dada uma função para o homem vivia a sua função e estava tudo na mais perfeita paz e ordem que poderia estar. Porque é assim que é quando nós vivemos com Cristo. Quando nós vivemos com Jesus, não há medo, não há vergonha, pelo contrário, a paz, a felicidade, a comunhão com Deus. Quando nós vivemos debaixo da palavra de Deus, nós vivemos uma ordem clara.
não traz confusão, não há dúvida. E aí a história vai continuando, e aí nós vemos a queda. O momento em que a serpente roubou toda essa paz e essa ordem que o Senhor havia criado ali, que Adão e Eva viviam. E aí, pelo contrário. Então, se antes havia paz, havia ordem, havia felicidade, havia comunhão com Deus, no momento ali que a serpente vem e tenta a Eva, né? Entra a vergonha, entra o medo, entra o engano, porque é isso que o inimigo ele traz para as nossas vidas. O inimigo ele sempre vai vir questionando uma ordem dada por Deus. O inimigo ele sempre vai vir colocando uma dúvida, trazendo uma confusão. Porque é isso que o inimigo é. Ele é um enganador, ele vem para enganar. E aí eu te pergunto, vale a pena você perder uma vida de paz, uma vida perfeita, viver a vida que o Senhor te criou para viver, por um momento de distração? E a gente vê que isso aconteceu com Demas. Lá no começo eu contei a história de 3 homens: Paulo, Timóteo e Demas. E Demas, ele em algum momento, ele teve uma conversão genuína. Ele conheceu a Cristo, ele decidiu viver para Cristo. Ele teve um despertar de fé, um despertar espiritual, porque ele não só aceitou a Cristo, mas ele quis seguir e acompanhar Paulo. Paulo é o que a gente poderia hoje em dia chamar de missionário. Ele era um missionário. E Demas, ele acompanhava Paulo nas viagens missionárias. Ele não era um cristão que decidiu servir na sua igreja local, não. Ele teve um despertar diferenciado. Ele entendeu um chamado para caminhar junto com Paulo, nas obras, na jornada de Paulo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu com Demas? Para ele abandonar a fé como ele abandonou. A história dele terminar da forma que terminou. E vale a pena perder tudo aquilo que o Senhor te criou para ser e fazer por apenas uma distração? A gente tem que entender que um abismo sempre chama outro. Uma distração nunca é só uma distração, só um momento. Não é apenas, eu só vou no bar com meu amigo, eu não vou beber. Eu estou com ele. Eu estou sendo a diferença, porque eu estou aqui e não estou fazendo o que ele está fazendo. Isso é uma distração. Você está onde não deve estar. Será que vale a pena uma distração de tipo, mas o meu amigo ele está falando palavrão, eu não estou falando, eu só estou rindo. Muito obrigado, Miguel. Eu só ri junto aqui, eu não estou falando. Isso é uma distração. Eu só estou no escuro aqui com meu namorado, com a minha namorada, eu não estou fazendo nada. Isso é uma distração. E tantas outras pequenas distrações que batem à porta de vocês. Eu só estou ouvindo o funk, eu não estou cantando essas letras ridículas que o funk está falando, eu só estou ouvindo. Isso é uma distração. A gente precisa estar atento às distrações que batem na nossa porta. Eu só curti o TikTok que está falando o TikTok de funk. Eu só postei uma foto que meu amigo do meu lado está mostrando um dedo do meio. São tantos eu só. Essas coisas são distrações. A gente precisa estar atento às distrações. A serpente não enfiou o fruto na mão da Eva. A serpente falou, eu acho que não foi bem isso que o Senhor falou. Foi isso. Foi isso que a serpente falou. Eu acho que não foi exatamente isso que o Senhor falou. Vocês não vão morrer. Ele trouxe uma pequena confusão. Foi uma distração. Foi um pequeno, pode ser. Eva talvez falou, é verdade. Será que não foi isso mesmo que ele falou? Bastou uma pequena dúvida. Mas está todo mundo ouvindo funk? Será? Basta essa pequena dúvida. O inimigo, ele nunca vai chegar batendo na sua porta falando, prazer, eu sou o inimigo, vamos lá matar?
Não. Ele sempre vai chegar nessas pequenas e sutis distrações. Será que não foi isso que aconteceu com Demas? Sabe, a gente olhando lá para Adão e Eva, vamos pensar nos fatos. O Senhor, ele fez uma criação perfeita. Logo em seguida, a serpente vem e questiona uma ordem clara que foi dada por Deus. Trouxe uma confusão. Logo em seguida, houve a desobediência da ordem clara dada pelo Senhor. Depois da desobediência, eles se afastaram da presença de Deus. Sentiram vergonha e se afastaram. Depois que eles se afastaram, eles saíram do jardim do Éden, foram viver do seu próprio trabalho, tiveram filhos, aí veio Caim e Abel. E aí, em determinado momento, o que a Keila falou aqui, todas as palavras, as músicas, super se encaixaram. E o que a Keila falou aqui foi exatamente o que aconteceu com Caim. Caim, ele simplesmente, é mais uma oferta. Eu vou dar mais uma oferta. Ele não valorizava a presença de Deus. Ele não tratava o Senhor como o Senhor deveria ser tratado. Ele deu mais uma oferta. Abel deu a melhor oferta. Abel deu tudo aquilo de melhor que ele tinha. Caim deu... Vou dar aqui esse resultado aqui do cultivo da terra, mas vamos dar aqui, tem que dar oferta para o Senhor. E ele foi lá e ele deu a oferta e ele não entregou o seu melhor. Então, aí depois que ele não entrega o seu melhor, o Senhor vai lá e fala, eu me agradei da oferta de Abel, eu não me agradei da oferta de Caim. E aí Caim, ao invés de colocar a mão na consciência e falar assim, caramba, vacilei. O que ele faz? Ele fica irritadinho. Eu estava falando para o Mateus quando eu estava lendo. Caim, ele me lembrou muito um adolescente rebelde. Aquele adolescente que decide simplesmente, quer saber, você é inimigo da vida. E aí ele simplesmente fica irritado, fecha a cara. E aí o Senhor, ele pega e troca uma ideia com ele. Falou, Caim, não é assim. E o Senhor, ele dá um conselho de ouro para Caim. E Caim faz o quê? Ignora. Caim não responde ao Senhor. Ele ignora. E aí, depois que ele ignora o Senhor, ele vai lá e mata o irmão dele. Você percebe que antes dele matar o irmão dele, tudo bem que a gente está falando de algo muito grande, mas não começou com o inimigo falando assim, Caim, vamos matar Abel. Começou com uma motivação no coração. Foi mais um dia que Caim acordou e falou assim, hoje é dia de dar oferta para o Senhor. Deixa eu ir lá, colher aqui. Vou dar isso aqui para o Senhor. Foi só mais um dia que ele acordou e simplesmente falou assim, hoje é dia da oferta, eu vou dar lá. Começou assim. Ele não acordou e falou assim, que ótimo dia para matar meu irmão. Não foi assim que começou. Então, a gente tem que estar atento às distrações que o inimigo coloca. Depois que ele mata o irmão dele, o Senhor vai lá e fala, Caim, o que você fez com seu irmão? E ele é muito ignorante por o Senhor. Ele fala, por acaso eu sou o guarda do meu irmão agora para saber o que aconteceu com ele? Não parece muito um adolescente que decide ser inimigo da vida? Uma pessoa que decide falar, você quer saber? Estou mais nem aí com a vida, você é ignorante com todo mundo, com tudo. E aí, enfim, para a gente entender que um abismo sempre vai chamar o outro, a gente precisa estar atentos às armadilhas e às distrações que o inimigo coloca na nossa frente. E, continuando lendo aqui, o capítulo 4, ele começa a trazer aqui a genealogia de Caim. E aí, por fim, tem um negócio muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção. No final, depois de, se eu não me engano, na 8ª geração, depois de Adão, bem no final que fala, quando nasceu Sete, lá na frente, fala, e foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. O que isso significa? Que antes não se invocava o nome do Senhor. Eles davam a oferta, mas eles não invocavam o nome do Senhor. Não buscavam, falar com o Senhor. Só que, se a gente ler aqui antes, o Senhor está falando com Caim. E o que isso traz de novo para a gente? O Senhor, Ele está sempre do seu lado, buscando um relacionamento com você. Ainda que você não busque a presença dEle. Ainda que você não chame por Ele, Ele está chamando por você. Só que quantas vezes a gente não é Caim e ignora o Senhor?
Sabe, o que a Keila falou aqui, falou muito comigo. E eu estava ali, eu nem tinha escrito isso, mas eu estava pensando sobre como muitas das vezes nós não somos Caim. Como muitas das vezes, sabe, a nossa vida, ela tem que ser uma adoração ao Senhor. A nossa vida tem que ser uma oferta ao Senhor. Naquela época, a oferta era física. Hoje em dia, a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Tudo aquilo que a gente faz é para adorar ao Senhor. Toda a nossa vida é para glorificar ao Senhor. E quantas das vezes a gente não entrega qualquer coisa, se não nada? E aí, quantas das vezes, fora a gente não entregar nada, a gente faz igual Caim. Fecha a cara, fica irritadinho. E não responde ao Senhor. Quando o Senhor fala, ei, o que você está fazendo? Eu estou aqui. E aí, quando a gente lê Gênesis 4, 6 ao 7, que foi o que o Senhor falou com Caim. É uma passagem tão bonita, que isso daqui sempre fala ao meu coração. O Senhor falou assim, então disse o Senhor, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando o Senhor cria Adão, ele cria Adão para dominar esta terra. E dentre dominar esta terra, também está dominar o pecado. O Senhor, ele te fez para dominar sobre o pecado. Eu queria ter trazido uma corda, mas eu pensei nisso hoje de manhã e eu não tenho corda. Mas imagina que é mais ou menos o seguinte, você todo dia acorda e a corda é enrolada em você. E aí, tem sempre alguém de um lado e alguém do outro. E você pode simplesmente falar, tira essa corda de mim, e a corda pode sair. Mas você não decide falar isso. Você acorda, nossa, enrolou uma corda em mim. Ai, tá desconfortável, mas tá bom. Aí fica aqui. Eu tenho que andar por aqui. E aí aqui fica te puxando. Só que aqui te puxa também. E você fica, nossa, eu tenho que andar para cá. Só que ali puxa, e a qualquer momento você pode falar, para de me puxar. E pode parar, e a pessoa vai soltar a corda. Só que a gente não decide se posicionar. A gente continua permitindo viver nesse vai e vem. Vai e vem. Adão, ele foi feito para dominar sobre todas as criaturas que foram criadas. A partir do momento que a serpente falou, ei, será que foi isso que o Senhor falou? Adão poderia ter se posicionado, Eva poderia ter se posicionado como a pessoa que Deus criou eles para ser e ter falado, serpente, fique quieta e volte para o lugar que você veio. E ela ficaria quieta e voltaria para o lugar de onde ela veio. Porque o Senhor, ele deu essa autoridade para cada um de vocês. Só que eles simplesmente entregaram a autoridade que o Senhor deu para eles, para a serpente. E quantas vezes a gente, às vezes, não faz isso no nosso dia? O Senhor, ele te criou para dominar sobre o pecado. Nós precisamos tomar isso como verdade para a nossa vida. A gente precisa tomar posse dessa palavra. O Senhor, ele te fez para dominar sobre o pecado. Você tem essa autoridade. O Senhor te deu essa autoridade. O Senhor não te criou como, mas Sara, eu sou só um adolescente, eu tenho a vida inteira pela frente. Uma distração. Isso não é verdade. Quantos dos discípulos, talvez tinham a idade de vocês, o Senhor, ele te criou para dominar sobre o pecado. E eu estou repetindo isso várias vezes para isso fixar na cabeça de vocês. O Senhor, ele te criou para dominar sobre o pecado. Tome posse dessa palavra. Tem essa autoridade. Você tem a autoridade de dizer, chega, para, de voltar atrás. Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não o fizer, o pecado está à sua porta. Está bem claro.
Então, que a gente possa ter isso na nossa mente. Queria chamar o louvor já para subir. Eu fiquei pensando que se no fim da minha vida algo for escrito sobre mim, eu gostaria muito de que fosse escrito algo parecido com o que foi escrito no final da vida de Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 3:10, que fala assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Isso daqui foi um dos últimos relatos de Paulo sobre a conduta de Timóteo. Timóteo era essa pessoa que seguia todos os ensinamentos de forma fiel. Uma outra coisa que talvez eu gostaria que falassem de mim foi o que foi falado de Paulo. O que Paulo falou sobre ele em 2 Timóteo 4:7, que fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo fez tudo aquilo que ele poderia ter feito, tudo aquilo que o Senhor o criou para fazer, Paulo fez de forma perfeita. Mas uma coisa que eu não gostaria que falassem de mim foi o que falou de Demas, que está em 2 Timóteo 4:10, que diz assim: Demas, tendo amado este presente século, me abandonou. O Senhor, Ele está sempre buscando um relacionamento com você. Mas quantas vezes a gente simplesmente joga para o alto e decide viver aquilo que o mundo te oferece? Quantas das vezes os nossos olhos brilham mais para aquilo que o mundo fala? O louvor pode ir. Hoje eu gostaria de chamar você, não para vir aqui na frente, mas para pensar um pouquinho sobre a sua vida. O louvor, ele vai cantar um pouquinho. E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho se realmente você está vivendo como se a sua vida fosse inteiramente para Ele. Demas, talvez, se esqueceu de que o Senhor, Ele voltaria em poder e glória lá na frente. Ele se esqueceu da esperança viva. A esperança viva de que é o Senhor. O Senhor, toda a nossa vida não é para aquilo que a gente está vivendo aqui. Os nossos olhos não devem brilhar para as coisas desse mundo. Você não está aqui para ser o melhor profissional da vida e o cara mais bem-sucedido. Por favor, tudo isso é necessário, é bom e vocês devem sim ter sonhos futuros. Mas esse não é o principal motivo pelo qual você foi criado. Todas essas coisas são consequências de uma vida fiel e íntegra com o Senhor. Quando nós nos preocupamos com as coisas do nosso Pai, quando nós nos preocupamos com o reino, todo o restante o Senhor acrescenta. Todo o restante o Senhor te guarda, te guia, te cuida. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com as outras coisas que a gente esquece o principal. O Senhor, Ele nos chama para ser filhos maduros. O que é maturidade para o mundo? Maturidade para o mundo é independência. É eu poder fazer as minhas próprias coisas, poder ir atrás dos meus sonhos, poder pagar o que eu quero, poder ir para onde eu quiser. Maturidade no reino é eu ser dependente. Maturidade no reino é quando eu entendo que quem cuida da minha vida e quem me guia é o Senhor. Então, nesse momento, pense sobre as distrações na sua vida. Eu não sei o que te distrai, eu sei o que me distrai. Você sabe aquilo que no seu dia a dia te faz desviar um pouquinho. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que pensam que só... eu não tô me desviando, eu só
só estou aqui vivendo. O que é se desviar? É dar um passo para o lado. Se eu dei um passo para o lado, lá na frente o caminho vai abrindo e esse um passo se tornou 1 milhão de passos. Não queira dar um passo para o lado. Quando a gente vive com o Senhor, é exatamente o que a música está falando. A gente vive uma vida de alegria, uma vida de amor que é maior do que a gente pode imaginar e maior do que qualquer outra coisa pode dar. Nenhuma coisa, nenhuma distração do mundo, nada que você for buscar falando nesse, mas eu só estou vivendo, nada disso vai te trazer a paz, a alegria, a felicidade plena que o Senhor te dá. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente acha que, eu preciso disso. Mas quando você vive uma vida com o Senhor, é Ele quem sabe exatamente o que você precisa. E ainda que chegue algo diferente do que você achava que você precisava, lá na frente você para e fica, nossa, realmente, não era nada daquilo. Mas isso a gente só vive quando a gente vive como filhos maduros, de acordo com a palavra de Deus, sendo totalmente dependente do Senhor. Colocando os seus passos diante do Senhor. Aquilo que você fala diante do Senhor. Experimentem fazer uma coisa. Assim que vocês acordarem, que a primeira coisa que vocês falem seja: Senhor, que hoje eu não viva por mim. Que hoje o Senhor me guie. Simples, só isso. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Feche os seus olhos, tem um minutinho para falar com o Senhor e colocar diante dele as suas dificuldades. E depois a gente vai estar orando juntos. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer por este dia, Pai. Quero te agradecer pela Tua palavra, meu Deus, que é viva. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que neste momento, Deus, tudo aquilo que nos distrai, Deus, fique no passado, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, ter os olhos como os de Paulo, Deus, que tinha um alvo no Senhor, que caminhava, Senhor Jesus, de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus ensinamentos, de acordo, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tinha o criado para ser e para viver. Que a gente possa ter o mesmo despertar de Paulo, Deus, que decide largar tudo o que tinha antes. Posição, Senhor Jesus, da vida, status, bens, para viver, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter, ó Pai, conquistado pela força dos nossos próprios braços. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, ter a mente no alto, na esperança viva, no Senhor, ó Pai, a esperança que nunca decepciona, Deus. O Deus, ó Pai, que tem planos de bem e não de mal. O Senhor, ó Pai, que nos criou, Senhor Jesus, com um propósito, Senhor Jesus. O Senhor, ó Pai, que nos chama de filho, Deus. O Senhor, ó Pai, que se cuida, Senhor Jesus, das aves, ó Pai. Como não cuidará de nós, ó Pai? Muito mais, ó Deus, cuidará de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, nos posicionar como filhos maduros, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos aprender a abrir mão, Deus, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos prende aqui, Deus. Tudo aquilo que nos prende, Deus, ao mundo. Que nós possamos, Senhor Jesus, aprender, ó Pai, a abrir mão de tudo aquilo, Pai, que faz os nossos olhos brilharem para o mundo, Deus. De tudo aquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que afasta o nosso caminho do Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, se tem algo, Pai, que impede cada um que está aqui, Senhor Jesus, de enxergar aquilo que é a distração para cada um deles, em nome de Jesus,
Que os olhos possam ser abertos, que as vendas, ó Pai, possam ser tiradas, ó Deus. Que toda mente cativa, Senhor Jesus, seja liberta em nome de Jesus. Que neste momento possa estar vindo, Pai, sobre a mente de cada um aqui, Deus. Aquilo que precisa, Senhor Jesus, ser deixado de lado. Aquilo que precisa ser abandonado, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos abandonar, ó Deus, qualquer coisa que nos confunde da ordem clara que foi dada pelo Senhor, ó Pai, de que nós é que dominamos, ó Pai, o pecado e não o pecado que nos domina, Deus. Que, Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos ser libertos, ó Deus, de toda a amarra que nos prende, Pai, ao passado, ao pecado, ao mal, Senhor Jesus. Tudo aquilo que nos amarra, Senhor Jesus, e nos impede de prosseguir para mais perto do Senhor, ó Deus. De mergulhar mais fundo no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, cada um de nós que estamos aqui, Deus, viver, ó Pai, com a autoridade que o Senhor nos deu. Tomar posse, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas, Deus. Ó Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço pelo Teu cuidado, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, Deus. E que em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra não acabe aqui, Deus, mas que nós possamos viver ela todos os dias das nossas vidas, ó Pai, para que lá no final, Deus, nós possamos dizer que nós aprendemos com o erro de Demas e não caímos, ó Pai, para aprender. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor Jesus, e peço, Deus, que o Senhor nos acompanhe durante a nossa semana, na escola, Senhor Jesus, e nas nossas casas, Deus, em todos os lugares, ó Pai, que nós formos, que a Tua presença, Senhor Jesus, esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.